Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso programa de toda semana, que tem sido já um hábito saudável, né, de toda a população das 5 cidades onde as 6 rádios levam esse programa aos nossos ouvintes e telespectadores, que, como eu estava falando com o Arildo, hoje em dia rádio é televisão também, vocês podem me ver também, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui de novo o Dr. Pablo Dantas, ele que é formado desde 2017 e que fez ortopedia, a residência em ortopedia lá em João Pessoa, cidade boa. Eu fiz minhas especializações lá também, na Faculdade de Ciências Médicas, e nós conversamos uma outra vez e falamos muito e começamos a falar sobre coluna e o programa passou rápido e o resultado é que só deu para conversar com coluna. Então eu prometo que hoje eu não vou falar tanto de coluna, vamos só fazer um breve histórico e depois a gente vai falar sobre os outros assuntos para complementar um pouco mais do que ele faz. Ele mora aqui na cidade de Açu, é um excelente profissional, é um irmão nosso e assim, bom, Pablo, seja bem-vindo, por favor, fale para os nossos ouvintes, meu irmão. Olá, Giovana, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. E você falou em João Pessoa, chega a bater uma saudade lá, porque João Pessoa é uma cidade boa demais de se morar. João Pessoa ali, a gente tem toda hora praia perto, cidade boa de sair. Cabo Branco. Ali é bom demais. Açu também, é boa a minha terra, aqui Açu é... Claro. Nós moramos aqui, né? Não tinha nem dúvida em relação a quando eu terminasse minha residência, voltar para Açu. Isso aí eu não tinha nem dúvida. Eu sabia que quando eu terminasse, inclusive eu falava para as pessoas, quando terminar, vai voltar? Com certeza, eu vou voltar para minha terra, pro meu povo lá, quero atender o meu povo, né? Isso. E como sempre é um prazer estar aqui. Somos muito parecidos com isso também. Pablo, eu queria que você fizesse, por favor, em pouco tempo, porque tem muitos assuntos para conversar, só um breve resumo do que nós falamos naquele outro programa de algum tempo atrás, pouco tempo atrás, sobre coluna. O que conversamos? Falamos um pouco sobre discopatias. Ele falou um pouco sobre discopatia vertebral, né? As doenças do disco vertebral ao todo, né? A gente falou que, assim, na grande maioria dos pacientes que me procuram com queixas da coluna, né? E são obesos, não é? Geralmente são pacientes... nem sempre são obesos, mas geralmente são pacientes sedentários. Certo. Muitas vezes são pacientes que não praticam atividades físicas. E acabam desenvolvendo essa doença do disco vertebral. Então, esse paciente aí é um público que vem bastante até o meu consultório. E como a gente falou, o tratamento ele é baseado tanto na atividade física quanto na fisioterapia. Existem terapias farmacológicas, mas elas por si só, elas sozinhas, elas não vão resolver a vida do paciente. Eu sempre gosto de frisar, o tratamento ele é um tratamento... muito se fala hoje, né, na questão do tratamento multimodal, mas eu falo tem uma equipe multidisciplinar por trás. Perfeito. De fisioterapeuta, de educador físico, o médico, tem o nutricionista proporcionando uma dieta adequada do paciente, para que esse paciente ele tenha uma ingesta de alimentos correta, coma bem, né, esse paciente tem uma ingesta de proteínas adequadas para ele, porque... Se o paciente hoje que ele tem doença do disco vertebral, ele é um paciente que ele tem uma musculatura débil, uma musculatura fraca, né? Então ele precisa fortalecer. Uma das medidas de tratamento, ele é fortalecer a musculatura. Então esse paciente, para que ele tenha uma boa musculatura, ele também precisa de uma dieta adequada. Tem que ter a quantidade de proteína adequada para que ele possa ter essa musculatura adequada. Então, o nutricionista também entra aí no time para poder fazer esse tratamento. Perfeitíssimo. Então tem que se cuidar, pessoal. Não é só procurar o médico e achar que ele vai fazer o milagre. Vocês têm que cuidar também, tem que fazer exercícios físicos, cuidar da alimentação. Mas hoje nós vamos conversar um pouco mais além dessa parte de coluna, que é a maioria dos problemas que surgem para o Dr. Pablo, né? E a gente conversou no passado também, inclusive, sobre certos hábitos que podem gerar problemas e tem que se ter cuidado até em relação ao tipo de exercício que se faz na musculação, seja também quando criança encarregar a bolsa de uma forma errada, não é muito legal. Mas hoje eu queria falar nos outros assuntos, falar um pouco mais, para a gente ganhar um pouquinho
de espaço nessas outras situações. E tantas pessoas têm problemas, por exemplo, nas mãos, no ombro, no joelho. Por onde você quer começar? Pelas mãos, por exemplo? Hoje, Giovanni, depois da coluna também, muitos pacientes me procuram com queixas no joelho. Eles procuram com muitas dores no joelho. Então, eu tenho um bom público de pacientes que eles chegam para mim com dores no joelho, dores essas que eles às vezes chegam para mim e dizem assim: rapaz, doutor, depois de uma queda que eu sofri aí, eu já senti umas dorzinhas, mas depois dessa queda magoou aqui o joelho, ficou doendo. Ou muitas vezes, Giovanni, não tem nem histórico de queda não, muitas vezes eles chegam simplesmente porque esse joelho começou uma dorzinha, eu não dei atenção a essa dor, ela foi aumentando, e hoje eu não estou conseguindo mais quase nem andar. Então muitas vezes o paciente vem até mim no consultório com queixas de dores nos joelhos, e hoje, com a prevalência da população brasileira cada dia mais envelhecendo, a gente está num processo de envelhecimento mais da população. Sim. O país está se desenvolvendo. Sim. É natural que a população ela viva mais, é Perfeito. Natural que a população ela seja um pouco mais idosa. Uhum. Então, com esse, entre aspas, envelhecimento da população, a população ficando mais idosa e vivendo mais, também vai aparecendo esses problemas, como é o problema da osteoartrite, né? Que muito popularmente conhecida como artrose, né? Que a gente chama no joelho de gonartrose. Certo. Então, esse problema hoje está bastante prevalente na população. Certo. Essa parte de joelho tem a ver também... A gente vê muito, jogador de futebol tá com o joelho assim, o joelho assado e tal. Tem a ver com exercícios, sobrecarga de exercícios. A gente já vê muita gente que joga vôlei, que ficou com o joelho não muito bom. Tem a ver com isso, Pablo? Vamos lá, Giovanni. É um pouco diferente do paciente que eu falei anteriormente. Porque certo. Esse paciente que joga futebol, esse paciente que ele joga vôlei, esse paciente aí, ele é um paciente já de outro perfil. Ele é um paciente geralmente mais jovem, tá certo? É um paciente atleta, é um paciente que está praticando ali o esporte, e essas lesões, elas são decorrentes muitas vezes como é o futebol, por exemplo, é um exercício de contato, no movimento errado, você pode simplesmente ter uma lesão, às vezes do ligamento cruzado anterior, que é o famoso LCA, que a galera conhece, ou às vezes pode até ter uma lesão de menisco. Por um movimento errado, o paciente certo. Vai lá e tem uma lesão nesse ligamento. Então, daí que vai surgindo esse tipo de lesão. Diferente do idoso, porque esse idoso ele não é um paciente que ele não pratica exercícios, certo. É um paciente muitas vezes obeso também, mais uma vez. Olha a obesidade aí, mais uma vez, sendo um dos vilões, né, do corpo humano, porque paciente muito pesado, o que é que vai acontecer? Vai dar uma sobrecarga maior nesse joelho. Sim. Então, dando uma sobrecarga maior nesse joelho, consequentemente vai ter um desgaste maior desse joelho. Esse joelho não vai aguentar, vai ter uma hipersolicitação a mais dessa articulação que não foi projetada para estar com tanto peso, e daí pode surgir esse problema, né? Esse desgaste maior da articulação, muito pelo sobrepeso, né? desse paciente, que é diferente do paciente atleta, o paciente que ele está jogando futebol, que esse paciente que ele está jogando vôlei, que ele, às vezes, o atleta está lá, ele no vôlei ele faz um salto, cai de uma maneira errada, e aí tem um movimento no joelho que vai produzir, que vai causar essa lesão, seja ligamentar, seja do menisco, né? Menisco que eu falo são como se fosse, eu gosto muito de falar para o paciente assim, o menisco é o amortecedor do seu joelho. Legal. São os meniscos do joelho, é como se fosse os amortecedores, né? Eles vão ser estruturas que vão estar na tíbia, né? Uhum. E que vão ajudar a que a articulação do joelho ela não esteja no contato de osso com osso. Ele vai proteger... Do osso tocar com o osso, né? Do osso tocar com o osso. Ele é como se fosse um amortecedor do joelho. Mas a pergunta, pessoas que têm problemas como esses aí no joelho, por exemplo, sejam idosos, sejam atletas, eles necessariamente precisam fazer cirurgia ou na maioria dos casos é tratado clinicamente? Depende do caso.
muitos casos desses pacientes são resolvidos do tratamento conservador. Às vezes o paciente ele tem uma lesãozinha parcial no menisco, que dá para fazer um fortalecimento da musculatura e não precisar de realizar uma cirurgia. De novo fisioterapia e exercício. De novo entra a fisioterapia, o exercício físico, o fortalecimento muscular. E diminuição do peso. Diminuição do peso, com certeza, né? Medidas farmacológicas. Legal. Muitas vezes, infelizmente, a lesão é um pouco maior, é um pouco mais agressiva, é um pouco mais complicado, e aí não tem como fazer isso aí. Às vezes o paciente precisa passar por um tratamento cirúrgico, seja um tratamento para realizar a sutura do menisco, a depender do grau da lesão, certo, ou muitas vezes até realizar uma menissectomia, que é a gente tirar o menisco, a gente cortar o menisco fora, porque às vezes o paciente tem uma lesão tão grande do menisco, lesão essa que pegou numa parte que não dá para fazer o reparo desse menisco, e aí, infelizmente, a gente precisar fazer a menissectomia, que é tirar um pedaço desse menisco, porque ele fica incomodando, ele fica travando o joelho do paciente. Sei. Então, há casos de tratamento conservador e há casos de tratamento cirúrgico. Na maioria das vezes, a gente tenta primeiro o tratamento conservador, a gente diz para o paciente, olha, a gente vai tentar fazer o tratamento conservador do senhor, da senhora, vamos tentar fortalecer a musculatura, fisioterapia para dor, medidas farmacológicas, perda de peso. Após 6 meses, se o paciente ele não foi bem com essas medidas, pode-se sugerir, né, um tratamento cirúrgico a fim de aliviar os sintomas desse paciente, a fim de melhorar essa lesão. Se tem uma lesão muito grande do menisco, não dá para fazer um reparo, a gente retirar esse menisco, né, e o paciente ele ter uma diminuição dessas dores, conseguir ter uma boa mobilidade do joelho. E a respeito da parte ligamentar, na grande maioria, nesse caso já é diferente, na grande maioria, como são pacientes atletas, pacientes geralmente que têm um rendimento maior, não necessariamente precisa ser atleta não, viu, Giovanni? Às vezes o paciente novo mesmo, paciente 20, 30, 40 anos, são pessoas novas, 50 anos, às vezes teve essa lesão e a gente faz o reparo desse ligamento, né, do ligamento cruzado anterior, até porque se a gente deixar esse joelho sem reparar esse ligamento, muitas vezes esse joelho o paciente fica com a sensação de falseio desse joelho, vai ter uma instabilidade desse joelho e que no futuro pode levar justamente a uma gonartrose secundária à lesão desse ligamento. Vai ter uma instabilidade do joelho, o joelho vai começar a se comportar de uma maneira diferente, vai ficar instável e aí pode causar justamente a artrose do joelho, né? Essa osteoartrite do joelho de uma maneira precoce. Subir escadas de uma forma muito veloz e pulando degraus, isso pode complicar um pouco a vida? Muitas vezes, se você pode complicar de que maneira? Você pode, numa dessas subidas rápidas de escada, você pode sofrer um trauma. Entendi. Que aí, a partir desse trauma, você tem uma lesão do joelho, seja uma lesão ligamentar, seja uma lesão meniscal, até mesmo uma fratura, né? Se você bater em alguma superfície nesse movimento, sofrendo uma fratura, isso é muito possível, né? Pessoal, vamos dar um leve intervalinho comercial, é aquele VaptVupt que a gente sempre tem, só para falar um pouco dos nossos patrocinadores, que são Super Entrega e a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, e a gente volta rapidinho. VaptVupt! O Super Entrega trabalha para facilitar a sua vida. Use o aplicativo, Instagram ou WhatsApp para fazer as suas compras e receber em sua casa com conforto e segurança em até 20 minutos. Artigos de mercearia, chocolates, perfumaria e produtos para higiene pessoal, fraldas e artigos para cuidados infantis, refrigerantes, salgados com massas e recheios especiais, bebidas, produtos para limpeza de piscinas, artigos de higiene para o lar e muito mais. Siga nosso Instagram, instale nosso aplicativo e faça suas compras para economizar e concorrer a um iPhone. Super Entrega, um novo jeito de fazer compras 100% online. WhatsApp 99696-2122. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança.
O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos. Ainda melhor. Dental Clínica, do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Olá, pessoal. Só foi tempo de pegar um pouquinho de água aqui pra gente beber, porque a garganta vai ficando ruim. Mas vamos lá. Eu queria entrar agora, Pablo, no assunto do punho. A gente tem vários problemas que acontecem hoje, principalmente por causa das modernidades, né? As pessoas ficam com esforço repetitivo em computador, né? Então tendinites e coisas desse tipo. Me fala um pouco disso daí, como é que funciona e o que é que a gente pode fazer para evitar? Vamos lá, Giovanni. Hoje, outro problema muito comum que chega no consultório é aquele paciente que é um paciente que ele é digitador, Sim. Ou então aquele paciente que ele é uma senhora que é costureira, ou então é aquela pessoa que é uma senhora que ela é cozinheira, enfim, que tem, ou então um paciente que trabalha em uma fábrica, ele tende a fazer um esforço repetitivo, ele tende a fazer um movimento só de repetição. E dentista, acaba... André estava com uns problemas outro dia desses aí. Até mesmo cirurgião, viu, Giovanni? Até mesmo cirurgião. Certa vez, eu estava conversando com um colega ortopedista e ele estava falando que ele estava com uma lesão de esforço repetitivo, portanto, ficar com o porta-agulha. A gente fica com o porta-agulha o instrumento, né, para fazer a sutura da pele. A gente, de tanto... Esse colega meu é um ortopedista que ele opera praticamente todo dia. E ele opera 2, 3, 4 cirurgias todo dia. Imagina, você de segunda a domingo, todo dia operando. E você todo dia naquele mesmo movimento. Todo dia. Então, isso aí também causa lesão de esforço repetitivo. Então, mas não significa que as pessoas que tiverem isso vão ter que abandonar o seu trabalho, né? De maneira nenhuma. Muitas vezes, quando a gente identifica que o paciente ele tem um problema desses, né, tem uma tendinopatia por lesão por esforço repetitivo, a gente, mais uma vez, a partir tanto tem o tratamento farmacológico, quanto tem o tratamento com fisioterapia. E aí a gente vai mudar a fisioterapia. A gente vai mudar de que maneira? A gente vai ao invés de a gente dizer, não, tem que fortalecer a musculatura. Não, a gente já vai começar a fazer um trabalho com esse paciente, uma fisioterapia anti-inflamatória, uma fisioterapia de alongamento dessa musculatura, né? Tem também a questão da conscientização do paciente. A gente fala assim pro paciente, tinha uma menina, uma paciente minha, ela era tatuadora. Você sabe que tatuagem, a galera aí da tatuagem sabe que demora. Tem tatuagem que demora meia hora. Eu não sou tatuador, não entendo, mas eu sei que demora. Tem tatuagem que demora meia hora, tem tatuagem que demora 1 hora. Tem as tatuagens muito grandes que... Horas, né? Então, o tatuador, imagina você ficar o tempo todo naquela... Principalmente se for um desenho grande. Como eu tô falando, eu não entendo tatuagem, mas tem uns desenhos grandes que o pessoal fala que ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, esse movimento de vai e vem o tempo todo, se você vai fazer isso aí por muito tempo, imagina um cara que ele faz por dia, sei lá quantas tatuagens ele faz por dia e fica fazendo esse movimento de vai e vem o tempo todo. Então, aí ela tem lesão por esforço repetitivo. E essa paciente me procurou, ela era tatuadora, ela... Olha, eu tô com uma dor assim, aqui nesse tendão aqui e tal. E aí a gente fez uma ultrassonografia, foi visualizado lá que tinha uma tendinopatia. E aí eu disse, como é a sua rotina? Ela disse, minha rotina eu faço tatuagem de tal hora até tal hora. E aí eu disse, e você come as suas pausas? É muito difícil, eu passo só pra comer. Eu disse, pronto. Aquela coisa, você o dia todo fazendo aquele movimento, repetindo, chega uma hora que o tendão ele vai cansar. Então aí onde é que vai entrar? Vai entrar o repouso desse paciente, a gente vai dizer para esse paciente, olha, você vai ter que suspender essa atividade por... Claro, não vou dizer, não, mude de profissão. Não vou dizer isso, mas eu vou dizer, olha, vamos suspender momentaneamente essa sua atividade por 3, 4, 5 dias. A gente... estipula um tempo, a depender do grau da lesão do paciente, a gente estipula um tempo para esse paciente. Vamos suspender essa sua atividade por um certo tempo, vamos utilizar esse tipo de medicação e a gente entra com medidas anti-inflamatórias, né, analgésicos, e aí vai dizer ao paciente, olha,
a cada certo período que você estiver trabalhando, vou usar o exemplo da tatuadora. A cada tal período que você estiver trabalhando, estiver tatuando, dê uma pausa aí, você fez aqui uma tatuagem, está fazendo meia hora, dê uma pausa de meia hora e faça um alongamento, né, dos tendões. A gente ensina ao paciente como é que vai fazer o alongamento desses tendões, pede para ela dar essa pausa a cada certo tempo, né? Isso a gente, durante a consulta, a gente vai acertando esse tempo, a cada meia hora, a cada 15 minutos, a cada 20 minutos. Perfeito. E aí entra também a fisioterapia para ajudar esse paciente aí. Geralmente existe a fisioterapia para dor, propriamente dita, né? Que existe uma série de procedimentos de fisioterapia para dor. Existe procedimento de fisioterapia anti-inflamatória. Existe fisioterapia para alongamento, que a gente indica nesses casos aí de lesão por esforço repetitivo. E através desse tratamento multimodal é que a gente vai lograr ter um sucesso, né? Perfeito. No tratamento desse paciente. Doutor Pablo Dantas, o que danado é a síndrome do túnel do carpo? E o que é isso? Tem até um túnel também no nosso corpo. Síndrome do túnel do carpo. Outro paciente que frequentemente a gente vê no nosso consultório. Frequentemente vem para mim. Geralmente é o público feminino, aquelas mulheres de 40 anos em diante, elas vêm queixando-se: doutor, esse meu punho aqui, esses meus dedos aqui ficam dormentes, mais na parte da noite, e ele fica dormente, é um formigamento, ela chama, é um formigamento que está nos dedos. E aí o que acontece? O que é a síndrome do túnel do carpo? Vamos lá, para poder o paciente entender. Existe um nervo chamado nervo mediano, tá certo? Que ele tá aqui no nosso punho, tá certo? E existe um canal, um túnel, tá. Que esse nervo passa por dentro desse túnel, uma membrana, que esse nervo ele está passando por dentro dessa membrana. Então, muitas vezes, o paciente ele tem uma inflamação dessa membrana, né? E com a inflamação dessa membrana, acaba que esse túnel fica muito estreito. E como por dentro desse túnel está passando o nervo mediano, como esse túnel ficou muito estreito, vai comprimindo esse nervo. Perfeitamente. É bem parecido com a coluna, só Entendi. que dessa vez no punho. Entendi. Então está sendo comprimido esse nervo aqui e existe graus de compressão disso aqui. Existem os graus de compressão. Quanto maior a compressão desse nervo aqui, quanto mais grave for isso aqui, o paciente ele não vai ter só dormência nas mãos, não. Muitas vezes ele perde até função. A musculatura da mão pode atrofiar. Então, existem diversos graus para esse tipo de lesão. E o tratamento, como quase tudo na ortopedia, a gente pode fazer o tratamento das medidas conservadoras, mas aí, Giovanni, nesse caso aí, a grande maioria vai para cirurgia. A grande maioria vai para cirurgia. Diga-se de passagem, é uma cirurgia bem tranquila, diria eu. Uma cirurgia que a gente faz um cortezinho aqui nessa região aqui entre o punho e a mão do paciente, corta aqui e vai... Essa cirurgiazinha demora de 10 a 15, 20 minutos. É feita aqui em Açu? Aqui em Açu a gente faz. Inclusive, ontem eu operei uma paciente que tinha uma síndrome do túnel do carpo. A gente fez a liberação do túnel do carpo. É uma cirurgia tranquila, bem tranquila. A única coisa que a gente faz é a liberação desse túnel. Tá. A cirurgiazinha que a gente faz, o anestesista faz um bloqueio desse paciente. A gente abre aqui uma incisãozinha de 3, 4 centímetros no máximo, faz a liberação desse túnel e aí, muitas vezes o paciente pode ser dado de alta até no mesmo dia, muitas vezes. Então é uma cirurgia que tem uma taxa de sucesso muito grande. Inclusive tem cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia por via artroscópica também, que agora está muito em alta, com uma cirurgia minimamente invasiva. Os resultados, pela literatura, são semelhantes. Tanto a curto prazo quanto a longo prazo são bem semelhantes. Os dois tratamentos, tanto por artroscopia quanto por aberta, são bem parecidos. O que vai mudar mesmo é só o tamanho da incisão. Com artroscópio, o colega faz uma incisão de 1 centímetro, 2 centímetros no máximo. E quando é aberta, a gente faz um pouco mais. A gente faz até 4 centímetros na incisão. Já é uma incisão... Diria eu 4 é muito. Eu acho que uns 3 centímetros para fazer essa incisão, acho que já é um tamanho bom. Mas assim, os resultados são bem semelhantes. Mas é bom citar, né, que tem a forma aberta, a cirurgia aberta, e tem a cirurgia
minimamente invasiva, que é feita com artroscópio. Meu irmão, o tempo já se foi. Aqui é rapidinho, quando o assunto é bom. Eu gostaria que você se despedisse dos nossos ouvintes, que o nosso tempo realmente já foi. Você, paciente que precisasse ser atendido por um ortopedista, eu vou ter o maior prazer em lhe atender. E no que precisar, estamos à disposição. Queria deixar aqui, se pudesse deixar aqui na tela também, podia deixar também o Instagram. Meu Instagram é @Dr. Pablo L. Dantas. Então, no que precisarem, quiserem tirar dúvidas, lá também eu coloco diversos vídeos educativos para a população. São vídeos tranquilos, vídeos que não tem essa parte técnica. Meus vídeos eles são voltados ao paciente. Tá. Então, se eles quiserem visitar minhas redes sociais, elas estão abertas ao público. Perfeitíssimo. Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.